o famoso e aclamado e polêmico filme Morte em Veneza. Hoje iremos contar a história por trás do filme Morte em Veneza, e por que esse filme é visto por alguns como uma obra-prima do cinema e por outros um filme bem estranho, quase caso de polícia. Vocês verão o porquê. Bem-vindo ao canal Motivacional. Meu nome é Caio, sente-se confortavelmente e relaxe. Vamos para o vídeo. Bom, antes de eu falar sobre o filme em si, para quem não sabe, o filme é baseado e inspirado no livro de Thomas Mann. Mas quem de fato foi Thomas Mann? Paul Thomas Mann foi um escritor, romancista e crítico social do Império Alemão, tendo recebido o Nobel de Literatura de 1929. É considerado um dos maiores romancistas do século XX. Filha de uma escritora brasileira, Júlia da Silva, e irmão mais novo de um renomado romancista, Erich Hammer. Esse nome que eu não vou conseguir pronunciar. Thomas Mann já havia conquistado notoriedade literária antes dos 30 anos de idade. Seu aclamado romance A Montanha Mágica, de 1924, lhe rendeu um reconhecimento mundial. Inclusive, quando Hitler tomou o poder, Thomas Mann já era um escritor consagrado e virou o porta-voz da resistência ao ditador alemão. Seus discursos, transmitidos pela rádio BBC, eram um verdadeiro bombardeio ao Terceiro Reich. Mas o que de fato foi a sua obra Morte em Veneza? A sua obra Morte em Veneza é uma novela e foi publicada em 1913. Conta a história do personagem Gustav, um prestigiado escritor alemão de meia idade que passa por períodos de bloqueio criativo e, tomado por um impulso, decide viajar para Veneza em busca de descanso. Lá ele fica hospedado em Lido, uma ilha situada na entrada de Laguna de Veneza. E no hotel encanta-se com um jovem polonês, Tadzio, de apenas 14 anos, que passava o verão com sua família. Além da beleza, o que chama a atenção de Gustav é o ar de liberdade amanada por Tadzio, que se destaca no meio de suas irmãs, que assumem uma postura mais séria e contida. Comportamento esperado das mulheres na época. É importante compreender que o livro tem um forte texto filosófico. O Tadzio representa a ideia de Gustav, o personagem, como a resposta do seu ar artístico, respondendo aos seus ideais platônicos, contemplar o belo e como elevar o espírito ao estado mais puro de ser. Eu sei, é uma coisa muito complexa e muito interpretativa, mas bora lá. O filme foi dirigido pelo diretor italiano Luciano Visconti. Considerado polêmico, mas muito filosófico com os seus filmes, Luciano Visconti viajou à Europa para encontrar o seu protagonista do seu filme para interpretar o garoto mais bonito do mundo, Tadzio. O filme foi lançado em 1971 e algumas mudanças foram feitas da obra original. O diretor transformou o protagonista em um compositor, trazendo para a tela o universo das músicas de Mozart. O filme, assim como o livro, tem várias camadas filosóficas e interpretativas. Até no próprio nome do filme, Morte em Veneza, a morte é representada em vários momentos ao longo da trajetória do protagonista. Desde o velho no navio até a figura do barqueiro, que leva Gustavo para Lido. Representação de Carote, o barqueiro de Hades, responsável pelas travessias das almas, e mais tarde a cólera. Veneza vivia uma epidemia de cólera, que era amenizada pelas autoridades, devido à preocupação com a perda de turistas, principal fonte de renda na cidade. Gustavo é cercado pela morte o tempo inteiro. No entanto, os críticos mais severos atacam, sobretudo, a maneira como qual o diretor imprimiu no filme a sua visão da obra. Para críticos como Roger Albert, o cineasta peca ao conferir um teor sexual à relação do protagonista e o jovem garoto. Para o crítico americano, Visconti ignora as sutilezas do texto de Mann, ao representar a relação dos dois personagens como um amor homossexual. Herbert insiste que o garoto representa uma ideia de beleza e não de um objeto de desejo, como é no filme. A releitura que faz Visconti da obra-prima de Thomas Mann pode ter seus variantes, mas também conta com inúmeros fãs. O filme conta a trágica história de um amor impossível, contada pelo cineasta italiano. Conserva alguns dos principais elementos do romance, com a discussão filosófica sobre a eterna busca pela beleza ideal e a reflexão sobre o fazer artístico. Visconti também focaliza a confusão de sentimentos, a paixão e a decadência tão presentes no romance.
O filme trata de uma maneira tocante e humana o que é envelhecer e o que é buscar a vida, a paixão e a juventude enquanto espera pela morte. Ainda que controverso, Morte em Veneza continua sendo um dos maiores belos filmes de Visconti. O longa-metragem é esteticamente primoroso, o que é inegável mesmo entre aqueles que não o consideram uma obra-prima. Poucas vezes Veneza foi retratado de maneira tão exuberante, graças também pela fotografia do filme. Visconti confere uma atmosfera melancólica, ao mesmo tempo sublime, à beleza da cidade italiana. O jovem Tadzio surge como o próprio símbolo da beleza, e Visconti filma o jovem ator sueco Björn Andersson, inclusive tem um vídeo sobre ele aqui, como se ele fosse uma verdadeira obra de arte. Para completar, o excelente ator inglês nos oferece uma performance emocionante, minimalista e trágica, naquele que é provavelmente o seu papel mais famoso no cinema. O filme conquistou prêmios como o Festival de Cinema de Cannes de 1971. Morte em Veneza também recebeu o prêmio da crítica internacional no Festival de Cannes. O filme também foi indicado para vários prêmios, mas não ganhou muitos no cenário italiano. Embora o filme tenha sido elogiado e tenha gerado várias indicações e prêmios menores, ele não foi um vencedor de grandes premiações internacionais como o Oscar. No entanto, é considerado uma obra-prima do cinema e um dos filmes mais importantes da carreira de Visconti. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Inclusive, como eu já falei, eu fiz uma breve história, né? Contei um pouco da história do ator que interpretou Tadzio. E é só você clicar. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixe seu like. Tchau.